Amados, graça e paz. Em Isaías 55:6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Amados, a meditação nessa palavra é o seguinte: buscar o Senhor enquanto se pode achar não é fazer uma oração, fazer uma campanha e pronto. Não. Percebemos que o texto, a gente vê o conteúdo do texto na íntegra, enquanto se pode achar. Tem muitas pessoas orando, tá entendendo? Eu me considero quase um homem de oração, oro, mas oro mesmo. Mas a presença do Senhor não é só para quem ora, não. A presença do Senhor não é só para quem busca e pronto, não. Há um esforço a ser feito junto com essa busca. É só a gente analisar o que é quando você busca por um interesse, é fácil conseguir, né? Você busca por algum interesse, alguma bênção, alguma vitória, é fácil? Você sabe que não é. A gente sabe que não é. Exige um esforço talvez de dias, de mês, de ano, para a gente conseguir aquilo. E o que eu observo aqui é muito mais rápido, muito mais ágil perder do que ter, né? Perder o que a gente tem. É muito rápido. Até onde a gente estava fazendo meditação, porque a gente vai ver que a presença de Deus, ela é tão fantástica, e a Bíblia diz que Sansão, em Juízes capítulo 16, versículo 20, diz a Bíblia que a presença de Deus tinha ido embora da vida dele, e ele não sabia. Que isso? Então dá para iludir com algo, digamos, parecido com uma impressão da presença de Deus? Dá para inibir a gente achando que está tudo bem e não está? Com certeza. A Bíblia diz que Sansão, ele perdeu, a presença de Deus tinha saído dele e ele achou que estava tudo bem. Então eu entendo que há uma luta constante pela presença de Deus. Entendendo? Há uma luta constante para mantermos na presença de Deus. Amados, e a presença de Deus faz diferença em todo lugar. A presença de Deus faz diferença em todo lugar. Vamos a alguns detalhes da Bíblia, da palavra do Senhor. No livro de Isaías, que nós lemos, realmente disse para buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque significa que vai chegar um momento que a gente vai orar, vai clamar, vai suplicar e não vai sentir ou ter essa presença. Significa que há um limite. Significa que, quando falou assim, enquanto se pode, porque vai chegar uma hora que a pessoa vai orar, vai clamar, vai suplicar, vai fazer tudo e não vai sentir. Não estou falando só da eternidade ainda não. Vai falar que você nunca passou por alguns momentos de você orar e perceber mais a ausência do que a presença. Comigo já passou isso. Você percebe que tem tudo ao seu redor, menos a presença de Deus. Então, o texto nos desafia, enquanto se pode achar. E como buscar, segundo a Bíblia, essa presença? Aí pode ser alguns dos fatores que nos leva a orar, clamar, fazer propósitos e mais votos e não sentir que temos a presença.
A Bíblia diz em Mateus 6:33: buscai o Senhor, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Às vezes temos buscado a Deus, sim, mas é quando estamos precisando. E isso não é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Às vezes estamos orando, mas não é pela busca de Deus. É porque nós precisamos de um milagre, precisamos de uma bênção. E aí às vezes até conseguimos aquela bênção. De repente, aquela bênção vira um problema em nossas vidas. Ouvimos uma mensagem essa semana fantástica sobre a presença e a promessa. Então às vezes estamos orando e continuamos a sentir a ausência de Deus. Porque em Mateus 6:33 falou de como devemos buscar, com prioridade, em primeiro lugar. Às vezes, nós acordamos de manhã, estou falando nós, irmão, não estou aqui apontando ninguém. Primeira coisa que nós pegamos é o aplicativo, é o aparelho de telefone celular, não tem problema. Mas o que nós fazemos primeiro? O que nós deveríamos primeiro fazer, já que nós não conseguimos mais ficar sem o aparelho de telefone? Não, vou buscar primeiro as coisas de Deus. Vou buscar primeiro ouvir, porque às vezes tem até uma mensagem, do pastor da igreja, às vezes uma mensagem bacana, mas não. Se ele tiver te prometido alguma coisa, você busca lá no grupo da igreja, Se realmente você tiver pedido alguma coisa e alguém tiver prometido, aí você vai lá no Zap para saber aquilo que você pediu. Mas nós precisamos de investir um pouco mais, irmãos, nessa busca. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai em primeiro lugar a sua justiça. São prioridades, A nossa luta constante deve ser buscando o nosso Senhor enquanto podemos achar. Talvez você já até perdeu. Não, pastor, eu não perdi, não. Perdeu, não? Nós vamos ver que vários homens da Bíblia, homens segundo o coração de Deus, ele falando assim: não retires de mim a tua presença, o teu Espírito. Às vezes já perdemos até a noção do que é a presença de Deus, porque muitas das vezes nós pensamos que, pastor, eu ouvi uma mensagem, foi um grande avivamento, houve um grande quebrantamento, e nós interpretamos isso com a presença de Deus. E às vezes isso não tem mudado nada em nossas vidas. E aí eu quero citar pelo menos uns 2 ou 3 exemplos de coisas, preste atenção nisso que isso é muito forte, de coisas que parecia a presença de Deus e não era. Por exemplo, quando Elias estava nas suas batalhas, lá na caverna, e de repente vem trovões, vem fogo, vem vendavais, terremoto e tudo mais. Parece que umas 3 ou 4 coisas acontecem. E ele acha que é a presença de Deus e não era, segundo a própria Bíblia, Parece lá um vendaval, tempestades, trovões, fogo. E Elias acha que é Deus. E a Bíblia diz que Deus não estava naquilo. Está entendendo? Então, às vezes nós temos participado de vários movimentos até parecido com a presença de Deus, mas cuidado que já estamos perdendo a sensibilidade de Deus. Eu fico até achando engraçado que às vezes nós sentimos, olha bem como é que
A presença de Deus em nossas vidas está escassa. Tem pessoas que cantam louvor, chora, como se estivesse sentindo a presença de Deus. Assim que termina o louvor, vamos fazer o momento de oferta. A presença de Deus já sai. Está entendendo? Muitos cantam e na hora que vai pregar a mensagem, nossa, eu vou tomar uma água. Meu irmão, é muito sério. Cuidado para você não estar perdendo ao invés de estar ganhando a presença de Deus. Cuidado, porque às vezes a gente está afastando ao invés de estar aproximando da presença de Deus. Não se iluda com nada. Não se iluda com o pastor, com o pregador, com a igreja cheia, com multidão, porque nada disso, nós vamos ver que tem várias multidões, vários eventos na Bíblia que Jesus não estava presente. Pode escrever isto. Então não se iluda, lute pela presença de Deus. Ah, pastor, o fulano orou para mim e eu senti isso. Isso não é a presença de Deus, isso é porque alguém orou por você. A presença de Deus estava com ele. Pastor, eu senti uma presença tão forte quando aquele pregador veio na nossa igreja e pregou. Aí quando o pregador vai embora, a igreja esfria. Também a presença foi embora com ele. Cuidado, para a gente não estar sendo visitado simplesmente e passando por momentos, né? Nós não podemos sentir assim, por momento, lá de vez em quando eu sinto. Não, cuidado. Busque dia após dia. Lute dia após dia. Para o dia que você realmente pular, sapatear, não. Eu estou buscando. Tá bom? Em nome de Jesus, que Deus venha completar essa palavra no seu coração sobre buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe, compartilha com certeza, mas assiste primeiro, não vai compartilhando não. Assiste, vê o que Deus falou com você, deixa um comentário, talvez até pedindo alguma informação, alguma oração, alguma ajuda, e Deus será contigo em nome de Jesus.